Olá, olá, salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Aldemir Fernandes, eu sou consultor de implantação de sistemas ERP, analista de implantação, também trabalho com dados, com Business Intelligence, com Power BI e também com consultoria de processos, enfim, todas essas habilidades que eu reuni durante esses 18 anos de trabalho. Estou aqui nesse vídeo para mostrar para vocês mais uma dica de utilização de um recurso bastante legal, que eu gosto bastante, já utilizei muito, que é o subrelatório. Esse recurso é muito bom para quando você tipo aqueles tipos de relatório que você tem vários relatórios na sequência, ou seja, compõe um documento, por exemplo, um kit admissional, um kit demissional, que é o mais comum que nós temos desenvolvendo ao longo desses anos. E esse recurso reduz bastante o trabalho do usuário no momento da geração do relatório. Porque muitas vezes, quando você tinha um relatório que não tinha esse recurso, então, quando você tem um documento com vários relatórios, o usuário é obrigado a gerar um relatório por vez. Isso demanda tempo, isso perde-se muito tempo, que o usuário poderia estar executando outra atividade. E esse recurso vem para resolver esse problema, em que você seleciona o primeiro relatório, configura que os outros relatórios estejam dentro do mesmo corpo e fazendo com que seja gerado de uma forma única, tá? Então, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como funciona e vamos para os vídeos sem mais nenhum tipo de... para ser mais enrolação, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Estamos aqui com o sistema habilitado, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, né, que eu tenho uns relatórios aqui prontos. Então, esses dois relatórios, que é o contrato de trabalho, que é um relatório que é executado de forma de... ele é um exemplo, tá? É um relatório exemplo. E tenho aqui uma relação de dependentes, tá? Que é aquele que quando você é admitido na empresa de forma CLT, se você tiver dependente ou não, você é obrigado também, obrigado não, você pode incluir seus familiares ou alguma pessoa como seu dependente para fins de pensão, imposto de renda e assistência médica, enfim, né? Alguns benefícios que o sistema, que as empresas trabalham. Então, nesse caso aqui, eu tenho esses dois relatórios. Eu vou incluir um recurso agora para poder gerar esses relatórios de uma única vez, como eu expliquei no início do vídeo. Bom, então, eu vou chegar aqui no detalhe, botão direito, e inserir subrelatório. Uma dica: esse subrelatório você não pode confundir com recurso subrelatório, tá? Porque o que é o subrelatório dessa função aqui? Basicamente, ele vai incluir uma banda no seu relatório. O que seria uma banda do reports? Ele é um detalhe, um cabeçalho do detalhe, o cabeçalho de página, o rodapé do detalhe, é o que vai compor a estrutura do seu relatório. Então, o que você vai colocar, arrastar os campos para que o sistema execute o relatório com aqueles campos que você colocou ali naquela linha, tá? E o recurso subrelatório eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui nesse momento, eu vou só incluir mais uma banda. Aí, é possível incluir mais de um relatório fazendo, né, no mesmo corpo, na mesma estrutura de relatório? É possível. Mas eu particularmente não gosto, porque para efeito até de manutenção. Então, se você precisar, por exemplo, em algum momento, fazer com que aquele relatório seja o relatório que você vai colocar anexo, né, junto com outro subrelatório, você vai poder gerar ele de forma separada, né, ou fazer uma manutenção de forma separada. Se você colocar tudo numa mesma estrutura, você vai ser obrigado a também mexer na estrutura principal. Então, nesse caso, eu sempre utilizo um recurso subrelatório. Além de que, se o usuário precisar executar somente aquele relatório que você está utilizando, ele de forma separada, usando o subrelatório, vai ficar bem mais simples de ele gerar, tá? Então, você não vai precisar ali depois desenvolver um outro relatório para que o usuário gere, se caso a necessidade. Então, nesse caso aqui tem essa diferença que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou incluir aqui um subrelatório, uma banda nova. Vocês vão ver aqui embaixo. Incluir aqui, ó, subdetalhe aqui 2 e detalhe 3, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na linha de controles avançados e buscar a situação aqui, subrelatório, componente. Vou chegar aqui e vou arrastar para a minha banda, tá? Pronto. Feito isso aqui, como é que eu vou fazer a vinculação do outro relatório? Vou clicar aqui. Vou aqui em relatório e vou buscar o relatório. Essa versão, ela está com um problema, que na hora que eu vou buscar aqui o relatório, ele está fechando a tela, tá? Como é um patch que eu não apliquei ainda para poder resolver esse problema, eu já sei o código do meu relatório, que é esse daqui, ó, TRX REL 02001, eu vou realmente digitar aqui para a gente poder vincular aqui ao relatório principal. Então, aqui TRX.REL.002.00. Tá aqui o relatório dependentes. Vou só conferir se ele está aqui realmente. Está aqui o relatório, tá? Detalhe importantíssimo, tá?
para os dois relatórios funcionários, ou seja, para que você utilize esse recurso subrelatório, chamando o relatório no outro, os parâmetros, os filtros daquele gerador dos relatórios filhos tem que ser exatamente do relatório pai. Nesse caso, como esse relatório é de consulta SQL, eu vou mostrar para vocês aqui que os filtros nos dois, ou seja, os parâmetros nos dois são iguais, tá? Então, vou clicar aqui. Aqui também a consulta SQL do relatório principal, que vocês estão vendo aqui, o contrato de trabalho. Vou aqui embaixo e estou aqui, ó. Dois parâmetros. Código ligada e a chapa, tá? Então, esses mesmos parâmetros que estão aqui têm que estar realmente lá no relatório filho que eu vou anexar a esse relatório, tá? Usando esse recurso. Então, tem que estar exatamente igual. Eu vou mostrar lá no outro relatório, aqui, independentes. Vou editar aqui, opa, desculpe. Vou editar aqui as sentenças SQL. Eu tenho duas sentenças SQL nesse relatório e as duas também têm que estar com os mesmos parâmetros, tá? Desde que, obviamente, uma consulta SQL não tem nada a ver com a execução da outra. Nesse caso aqui, as duas SQL têm a ver com o relatório principal. Então, eu vou editar aqui, olha lá, ó, código coligada e chapa, tá? Então, vou na próxima SQL aqui para vocês verem também, que na verdade é a mesma SQL que eu executei no relatório principal, por coincidência, tá? Ou provavelmente por utilização no desenvolvimento do cliente. Nesse momento, eu achei que usar essa SQL aqui faria sentido para colocar no relatório igual no relatório principal. Então, eu vou dar o que aqui, você viu que estou com o mesmo parâmetro. Pronto. Então, enfim. Então, vinculei o meu relatório aqui ao subrelatório, vou salvar o relatório, e nesse momento eu vou gerar esse relatório pela tela do funcionário, que é uma outra funcionalidade que o sistema oferece, de você anexar um relatório do reports à tela, ou qualquer tela. Nesse caso aqui que estou falando é a tela do funcionário. Ah, e esse recurso aqui é muito mais dinâmico até para o próprio usuário, porque se ele for executar o relatório de forma normal, ele teria que vir aqui em gestão, buscar o relatório, acessar o filtro, ou se não, você colocar ele em uma linha, uma observação de um atalho aqui. Mas seria, ou seja, o usuário teria que vir aqui, sair da tela dele e executar. Nesse recurso que eu vou utilizar aqui agora, você vai anexar esse relatório anexo à tela de funcionário e ele vai gerar de forma automática. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou aqui em funcionário. Tá aqui, né? Aqui é um relatório gerado que eu estava testando nesse momento. Então, aqui em anexos, relatórios, e o meu relatório está aqui, ó, em anexo, tá? Eu vou executar para você ver como é que funciona, tá? Então, executando aqui o relatório, você vê que, como eu estava explicando sobre esse recurso de colocar o relatório anexo, isso aqui facilita muito para o usuário. Então, nessa tela aqui, por exemplo, se tiver um outro funcionário sendo admitido naquele momento, então ele pode somente marcar aqui esse celular, ou seja, descer para o próximo funcionário aqui, próxima linha do registro, que o relatório vai ser executado com os dados daquele funcionário. Então, isso é de forma muito, muito dinâmica e fica muito mais fácil para o usuário executar o relatório. No gerador de relatórios antigo, também tinha opções de gerar os relatórios na tela do funcionário, mas não era tão dinâmico, não era tão prático como é com essa tecnologia do RM nesse momento, tá? Então, gerou aqui o relatório, vocês estão vendo aqui de contrato de trabalho. Olha lá, ó, o meu dependente está sendo executado. Mas veja que ele ó, saiu completamente desalinhado, ó, saiu numa página, no outra. Isso por quê? Porque quando você utiliza o subrelatório, você também precisa fazer um alinhamento dos dados na tela do relatório, fazendo de duas formas, ajustando o relatório filho ou aquele recurso que vocês viram que eu coloquei ali na banda, que é o subrelatório, você também precisa ajustar ali na tela. Vou fazer um ajuste simples e vocês vão ver como é que funciona. Então, vou chegar aqui no meu relatório de contrato de trabalho e tá aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Somente que eu vou fazer com essa mudança aqui, ó. Eu vou chegar aqui, vou arrastar um pouquinho para cá e vou aumentar aqui o espaço do relatório que ele vai emitir, porque não parece, mas esse espaço aqui e esse tamanho desse detalhe faz diferença naquele alinhamento que vocês vão ver agora, tá? Eu vou salvar aqui para vocês verem. Vou lá no funcionário e vou executar o relatório novamente. Então veja aqui como é bem mais fácil na hora de geração do relatório. Se a gente estivesse gerando um relatório pelas vias normais, eu teria que voltar lá no relatório, marcar o relatório principal, processos, gerar relatório, colocar os filtros e executar o relatório. Dessa forma aqui fica muito mais simples e muito mais fácil para o usuário. E o nosso trabalho como consultor, como analista de implantação, como implantador, como desenvolvedor, é facilitar o trabalho do usuário, né? Fazendo com que ele seja muito mais dinâmico e a empresa tenha uma performance muito maior, entrega os resultados de forma muito mais rápida e muito mais prática, tá? Então, aqui está o relatório gerou. Olha lá, vocês vão ver aqui, ó,
Ó, já modificou meu relatório, já ficou certinho. Aqui tem um ajuste para ser feito, tá? Mas aqui funcionou. Então, essa utilização do subrelatório é muito legal e vocês precisam prestar atenção nisso aqui, como eu falei, ó, no tamanho da linha que eu vou utilizar no recurso subrelatório. Não é somente aqui chegar a vincular colocar o recurso, vincular o relatório que ele está pronto, não. Vocês têm que fazer o alinhamento, tá? Outro também que eu estou falando para vocês é que os alinhamentos também têm que ser bem parecidos. Tá? Nesse caso aqui, para fins demonstrativos, eu baguncei, eu fiz muita modificação aqui para mostrar para vocês o processo. Mas geralmente, o que é que vocês podem fazer aqui como dica para ajustar o relatório? Aqui, no seu relatório principal, você tem o tamanho das margens do relatório. Então, como é que eu vejo o tamanho das margens? Eu vou selecionar aqui, ó, na grade de propriedades, vou aqui na função aqui, ó, RM Reports, que é o relatório em si. E aqui nós temos aqui nessas propriedades, nós temos aqui o Page Settings, que é o quê? Onde você vai configurar as margens superior, inferior, direita e esquerda, né? E aqui também você vai poder modificar também o tipo do papel que também influencia no processo, tá? Então, nesse caso aqui, você tem que mexer. Então, nesse caso aqui, ó, você pode utilizar, quando você estiver desenvolvendo um relatório, coloque os dois relatórios, todos os relatórios que estiverem em linha, e na mesma margem, com o mesmo tamanho, para que você consiga alinhar de forma correta, tá? Então, é dessa forma que a utilização. Então, esse recurso, report, sub-relatório, é muito legal. Então, vou mostrar para vocês aqui um relatório também, que já tem esse mesmo relatório, só que tem mais de 5 relatórios em linha, para vocês verem o dinamismo e como isso aqui facilita o trabalho do funcionário, tá? Vou chegar aqui novamente, vou fechar essa tela. Eu vou aqui em anexos, relatórios, e vou pegar esse daqui que está completo, tá? Inclusive, esse foi um trabalho que eu desenvolvi para um cliente e está em produção já para o trabalho dele. Vou aqui vou executá-la aqui de forma correta, de forma anexa aqui na tela do funcionário. E vocês vão ver que tem vários relatórios ali em cascata, tá? Deixa eu terminar de gerar o relatório. Provavelmente isso vai demorar um pouquinho mais, porque, como eu disse, esses relatórios são 6 relatórios, né? Contando com o principal. Então, ele vai gerar os 6 relatórios. Um detalhe também importantíssimo, tá? Se vocês estiverem usando consulta SQL, tente fazer um relatório com SQL bem performática, porque isso influencia também na performance da geração do relatório, tá? Depois, como vocês acompanham no meu canal, eu vou soltar mais dicas aqui, vou gravar mais vídeos explicando ali como você otimizar consultas SQL, como você criar de forma correta, né? Pensando ali realmente na performance do relatório. Então, tá aqui, né? O relatório foi gerado. É basicamente aquele mesmo relatório que eu mostrei para vocês, porém vai estar mais completo com vários outros relatórios. Então, aqui, ó, conta de trabalho, o nossa declaração independente, tá vendo aqui? E aqui estamos próximos, olha lá, ó. Esse aqui que é o de salário, abertura de conta. Aqui o formulário de adesão ao programa Vale Cultura, que isso aqui realmente era um exemplo que algumas empresas oferecem ali, né? Um benefício. Aí tem aqui o formulário de Vale Alimentação e Refeição, né? Se o funcionário vai querer qual a opção que ele vai escolher, né? Aqui o de PGBL, que é Previdência Privada. E temos aqui o de assistência médica, né? E o termo de plano odontológico. Então veja, inclusive todos eles com todos os dados do funcionário. Vocês veem aqui do lado aqui, ó, Joaquim, o nome do funcionário. Cadê você? Deixa eu colocar o nome do funcionário aqui em evidência para a gente deixar ele verificar aqui, tá? Do lado da chapa. Ok? Olha lá, ó. Joaquim Farias Damasceno, tá lá, ó. Todos os relatórios, todos os dados dele, tá vendo aqui? Data de nascimento, tudo certinho, tá? Lembrando que essa base é uma base exemplo, tá, gente? É uma base com dados genéricos, não é base de nenhum cliente, não é base de fundir pessoas, são bases fictícias, dados fictícios, tá? Então, tá aqui os dados. Esse, se eu quiser selecionar outro funcionário aqui, ó, o próprio sistema vai gerar o relatório novamente, como eu falei para vocês. Isso aqui dinamiza muito para o usuário, tá? Para quem está gerando. Isso aqui, para o usuário, imagine um usuário que está fazendo 5 admissões no dia, que tem que gerar os relatórios. E vocês imaginam se fosse lá, gerar um por um, colocar parâmetros um por um em cada relatório. Nesse caso aqui são seus relatórios. Imagine o tempo que ele ia perder fazendo isso, tá? Então, dessa forma aqui também, o relatório anexo também facilita muito. E lembre-se que o seu trabalho, o nosso trabalho no desenvolvimento, na implantação, é facilitar o máximo possível o trabalho do funcionário, né? O trabalho do usuário, né? Melhorar de forma performática o mais possível para ele, tá bom?
Ó, o relatório, vocês vão ver aqui, ó, já saiu aqui, ó, o nome do empregado, ó lá, ó, cadê o nome dela? Aqui, Zélia Aparecida, ó lá, ó, aqui também, tá vendo aqui, Zélia Aparecida, e esse é o relatório funcionando, tá? Então, gente, esse aqui, como eu disse para vocês, esse é o desenvolvimento do report, tá? Esse aí é o recurso subrelatório do RM Reports. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que é chato, mas eu vou ter que pedir, por favor, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas, com seus colegas, com seus amigos, com quem está aprendendo, com quem já aprende, com quem está buscando uma profissão nova, porque esse vídeo aqui vai me ajudar bastante nessa jornada que eu estou aqui para apresentar e ensinar um pouco do que eu sei para vocês ao longo desses 18 anos que eu tenho de mercado, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço.